Vamos continuar aqui apresentando o Illustrator. Eu estou aqui com o nosso artboard aberto, o nosso arquivo. Eu posso tirar essas linhas, essa aqui é a linha de demarcação de sangria que eu criei lá na primeira aula. Eu posso tirar essa marcação de sangria aqui, simplesmente vindo aqui, ó, em configuração de documento, sangria. E aí eu coloco 0. Como está trancado, ele já adiciona em todas as outras extremidades. Aperto OK, pronto. A página está sem aquela marcação. Estou utilizando aqui o mesmo arquivo, estou gravando todas as aulas em cima dele. A gente tem ali ainda nosso brasão. Vou mostrar aqui a ferramenta pincel. Selecionei, olha só. Ele está suavizando um pouco os traços que eu faço. Eu posso aumentar o tamanho desse traçado com colchetes para a direita. Funciona igual ao Photoshop. Os brushes, você consegue aumentar a espessura deles ou diminuir com colchetes para a direita e para a esquerda. Para a esquerda diminui. E aí estou criando aqui diversas formas. Observe que eu criei um contorno. Se eu vier aqui, eu consigo diminuir a espessura, tá? E consigo também aplicar aqueles... Ele está utilizando aqui um pincel. Se eu colocar no básico, eu consigo adicionar este tipo de segmento de reta ou de curva estilizado. Porém, eu tenho que vir aqui antes e colocar no básico. E aí, se eu aumentar aqui a espessura, você pode ver que ele está se comportando de acordo com este tipo de configuração aqui. Neste caso, ele está utilizando padrões pré-definidos de brushes. Eu posso ir trocando aqui para você ver como eles funcionam. E aqui ele permanece editável. Eu posso vir aqui e aumentar essa espessura, olha, ou diminuir. Ele tem vários pincéis pré-definidos aqui, ó. E você também pode carregar outros pincéis, tá? Olha que interessante. Isso aqui fica aí tudo editável, tá? Posso aumentar aqui a espessura. Você pode carregar outros pincéis que não sejam esses que vêm por padrão. Aqui só estou demonstrando várias opções que ele tem. Olha aqui, um caminho jeans, ó. Como se fosse uma costura no tecido jeans. Então, aqui eu utilizei a primeira opção do pincel, tá? Ele foi criando uma camada para cada um. Vou apagar aqui, já demonstrei para vocês. Vou voltar aqui e vou pegar a ferramenta pincel irregular. Estou pintando e observe que eu vou pegar aqui agora e ele não é um segmento de reta, ele é um objeto, tá? Se eu simplesmente pegar esse pincel, ele é um objeto com preenchimento e não com contorno, não criado por contorno. Na verdade, ele tem os dois. Ele é um objeto com preenchimento e com contorno, e não apenas de contorno. Então, aqui nós estamos vendo ali um resultado de preenchimento, certo? E aí eu posso adicionar um contorno a esse resultado. No caso do brush anterior, não. Se eu criar aqui um objeto, ele está utilizando aqui esse padrão. Vou retornar aqui, colocar esse. Opa, porque ele não está selecionado. Vou selecionar, vir aqui e trocar para esse, por exemplo. Ou para esse, ou para esse. Veja que ele é um segmento apenas de contorno. Se eu adicionar preenchimento a esse segmento, ele se comporta como um objeto aberto, que eu mostrei para vocês que a gente cria com essas ferramentas aqui, onde o ponto final não se encontra com o ponto inicial. Então, essa é a diferença entre o primeiro e o segundo brush.
A ferramenta pincel irregular, ela cria um objeto já com preenchimento, enquanto a ferramenta pincel cria um objeto apenas de contorno, ele é apenas uma linha. Tanto é que se eu vier aqui, ó, em exibir e colocar exibição de corte, não, exibição de visualização de pixels, não, contornar, tá. Observe que se eu vier aqui no menu exibir e mostrar aqui contornar, que ele me mostra apenas as linhas, ele me mostra esse objeto aqui apenas como linha, ó, ele é uma linha fininha, enquanto esses aqui, ó, é um objeto desenhado por completo. A linha dele forma um outro objeto, como se fosse um cilindro comprido, ó. E quando eu mostro na visualização normal, eles parecem iguais. Mas na verdade é porque esse aqui é uma linha super grossa. Esse aqui, ó, se eu aumentar, ó, veja que eu aumento o contorno do objeto inteiro. Então essa é a diferença entre as duas ferramentas. E aqui também eu tenho como pintar com preenchimento utilizando um brush pré-definido. Aqui ele não aceitou. Eu posso utilizar aqui, eu posso criar aqui também. Eu posso vir aqui e utilizar também um brush pré-definido, como esse, por exemplo. E aí esse objeto continua sendo um objeto de preenchimento. Vou utilizar aqui outro pincel. Inclusive, como ele estava selecionado, ele está aplicando, ó, o outro tipo de pincel nele, mas ele está aplicando no contorno e não na pintura inicial. Se eu desselecionar, pegar aqui o pincel e aí trocar a pré-definição dele, vou aumentar aqui o tamanho, ele está aplicando o pincel no objeto de preenchimento. Ok? Então assim funcionam os dois pincéis do Illustrator. A ferramenta pincel normal e a ferramenta pincel irregular. Essa foi mais uma aula do nosso curso de Illustrator. Até a próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Um abraço.